you're so far away from me. See, you've been in the sun and I've been in the rain, and you're so far away from me. Depois de mais alguns dias, vamos para mais uma parte da história. Como vocês podem ver, eu fiz uma gambiarra nova aqui para o microfone, porque aquele ganchinho que tinha colocado lá ficou totalmente ridículo, né? O trem ficava balangando ali, parecia... bem aquilo que você pensou mesmo, né? Tá? Então fiz uma gambiarra nova aqui, funcionando legal. Agora tá beleza, você coloca ele para trás, levanta, esconde, não incomoda. Só usa no momento de falar, né? Por exemplo, agora eu tô gravando, então ele tá aqui próximo para conseguir pegar o som, né? Conforme vocês podem observar. Tecnologia é outra coisa hoje, né? Na época do... Cadê o bicho aqui? Na época disso aqui não existia isso aqui. Pois é. Bom, vamos em frente então, tá? Como vocês sabem também, eu tô com uma rádio online, né? É só acessar o voxnoticias.com, tá? E aqui tem o play para vocês ouvir, né? Ó, tá rodando. Ó, que chique! Tá bom, tá. Então é o seguinte, a rádio está rodando aqui no notebook. Eu uso esse aqui para jogar paciência. Quando não tem nada para fazer, né? Claro, óbvio. E quando tem os programas com locução, então, que é das 5 às 7 da noite, faz alguns dias que eu não estou fazendo, é muita correria também, aí é coisa de doido, né? E das 10 até a 1, daí eu paro lá e passo aqui, né? Que daí fica mais prático para trabalhar, até porque todo o microfone, a mesa de som, tudo tá ligado neste computador aqui, então à noite não tem nada. Claro que se eu arrancar os cabos de lá, colocar cabo de microfone aqui, tudo aqui, dá para trabalhar tranquilo, como eu já trabalhei aqui, né? O programa que roda é o mesmo, tá? Então eu só desligo aqui, ligo aqui, questão de 5 segundos, eu troco o equipamento, né? Troco o transmissor e mando bala. Bom, eu nem me lembro onde que nós paramos, eu acho que nós paramos lá na época da Rádio Elite, aquelas histórias lá, né? Do encontro, do Jonas que quis me assustar, foi por aí mais ou menos, né? Então agora vamos seguir em frente aqui com mais uma parte da história. Em setembro de 1984, eu saí da Rádio Difusora Elite, ou a Elite FM, como é conhecida, e fui tocar o caráter experimental da Rádio Itapuã de Pato Branco. Setembro, outubro, aí, se não me falha a memória, deu alguns problemas na liberação dos papéis em Brasília, aí foi tirado do ar mesmo do caráter experimental. Voltamos no finalzinho de novembro e, se não me falha a memória, em 4 de dezembro, alguma coisa assim, entrou no ar definitivamente. E eu tenho a honra de comunicar a vocês, embora muitos não saibam, eu, Roberto Bonato, fui o primeiro locutor oficial da Rádio Itapuã. Por quê? Porque quando entrou definitivamente no ar, eu fazia o programa sertanejo das 5 horas da madrugada. Então, oficialmente, eu fui o primeiro a falar com a rádio legalizado. Quando foi liberado, eu fui o primeiro locutor da Rádio Itapuã de Pato Branco. Foi uma passagem rápida, depois eu fui convidado para integrar a equipe de esportes da Rádio Pato Branco, antiga Rádio Pato Branco, hoje é a Rádio Cidade, e também fazer alguma programação. Não tinha lá tanta experiência, mas, quer dizer, como foi feito o convite, por que não trabalhar com pessoas que tinham um conhecimento maior, e com certeza você vai aprender e vai criando bagagem. Tanto que eu disse num vídeo anterior que eu troquei uma montanha de rádios, e eu explicaria por quê. Porque eu acho que você fica 2 anos, 3 anos, 4 anos numa emissora de rádio, nada contra quem está há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Eu só acredito que, se você trabalhar com pessoas diferentes, você vai adquirir conhecimentos diferentes, você não vai acabar caindo naquela mesmice. Então, você trabalhando com pessoas diferentes, algumas, é claro, você vai desaprender, porque tem cada um aí que eu vou te contar, né?
Mas você trabalhando com pessoas diferentes, com certeza você vai aprender coisas novas. E é uma bagagem que você precisa aí para a sua vida profissional, para a ascendência, é claro. Depende da pessoa que você trabalha, você desce também, né? E como tem. E não é só em rádio não que tem disso, viu? Bom, mas então eu passei a integrar a equipe de esportes da antiga Rádio Pato Branco, hoje é Rádio Cidade, e fazia um programa sertanejo da madrugada. Eu acho que era das 5 às 7 da manhã, das 6 às 7h30, eu não recordo bem o horário. Ali eu comecei a apresentar notícias efetivamente, aqueles noticiários de hora em hora. Aí eu fazia um outro programa com cartas de ouvintes do 12h30 às 2h30 da tarde. Era enorme a quantidade de cartas que vinham na época, isso já em 1985. Então naquela época, além dos carretéis, tinha outro. Esse aqui. Tá, pessoa que trabalha em rádio que é mais antigo sabe de que se trata isso aqui. O pessoal que usa esse aqui enfiado aqui, não sabe o que é isso aqui. Isso aqui é chamado de cartucho. Não é cartucho de espingarda, não é cartucho de revólver, não. E o equipamento que toca isso aqui é chamado de cartucheira. Então você colocava esse dito cujo lá, ele era aberto, né? Só tinha uma proteção para caber exatamente a largura aqui. Observem que um buraco tem aqui. É a mesma coisa que a fita cassete. A fita cassete tem um pino que fica girando e tem aquela rodinha de borracha que encosta para puxar a fita. Isso aqui é a mesma coisa. Só que era automático. O pino ficava aqui e quando você acionava ele para andar, aqui subia aquele rolo de borracha, pressionava e girava. Interessante a gravação disso aqui, porque ele tem 2 cabeçotes. É praticamente o sistema de funcionamento é o mesmo daqui. A fita é a mesma que se usa aqui, só que tem um detalhe. O dorso, ou seja, as costas dela, tem que ser grafitada, porque ela é toda enrolada aqui, tá? Ela é toda enrolada aqui, então ela precisa que as costas sejam grafitadas para ficar liso, para ele deslizar. Se você colocar essa fita comum, ela começa a pesar e não vai. O sistema de gravação é o mesmo, com 2 cabeçotes, tá? Então, o primeiro cabeçote, digamos, ele dá um bip no canal de baixo, na parte de baixo da fita. Esse aqui começa a gravar. Por que é dado um bip aqui? Porque aqui, digamos, é o começo e o fim da fita. Ela é emendada aí com... existe uma fita especial, mas fita durex também emenda na boa, já quebra galho e funciona bem. Chegando o bip aqui, aliás, o bip parte daqui, quando você liga ele dá um bip. Quem trabalhou em rádio sabe que escuta esse bipzinho. Talvez o ouvinte de casa não se apercebesse disso, porque ele não entendia o que se passava, não dava atenção para aquilo. Mas a gente que trabalhou na gravação, trabalhou na técnica de som, trabalhou com locução e estava direto ligado, a gente sabe que quando solta aqui ele dá o bipzinho, bip, certo? Então o bip partia, entrava, rodava todo, quando chegava aqui o bip batia nesse cabeçote de cá e parava. Por que ele parava? Porque esse aqui já ia começar a reproduzir. Então quer dizer, foi um avanço, tá? Do rolo pro cartucho. Você colocava só o cartucho, tirava, já estava no ponto, era só pôr de volta e colocar a rodar. Então era uma facilidade enorme. Então quer dizer, aqui já evolui um pouco. Deixa eu ver se eu tenho uma chave de fenda, depois eu vou dar um jeito nisso aqui. Pera aí. Vou tentar mostrar para vocês se eu conseguir tirar. Eu não vou lá na minha caixa de ferramenta só para buscar uma chave. Consegui tirar com essa aqui. Eu vou abrir aqui depois, se eu não conseguir guardar aqui, eu chamo alguém que consiga, embora eu tenha montado muitos desses, né? Vou tentar mostrar mais de perto para vocês aqui como que funciona. Aqui, ó. Tá? Olha aí, ó. Ele gira, ó, essa parte aqui, ele puxa a fita lá em cima, ó. E essa parte aqui, ela tá saindo de dentro, certo? Então, quando o bip saía daqui e chegava aqui, ele automaticamente ele desligava, tá? Olha que legal. Bem maciozinho, ele gira, olha só, solta a fita, beleza. Saudade de montar esse trem aqui, viu? Tá bom.
Então nada assim de excepcional, mas foi um avanço enorme para a questão do rádio. Bom, na Rádio Pato Branco também fiquei pouco tempo, eu fazia o plantão esportivo aos domingos, fazia esses programas sertanejos e os noticiários, e foi aí que entramos no sistema de rádio escuta, que eu tive que aprender a fazer rádio escuta para redigir as notícias. Então, na época, era usado isso. Então você sintonizava Globo, Tupi, Rádio Bandeirantes, Guaíba, Gaúcha, você colocava um gravador com uma fita cassete. A fita cassete eu já mostrei, tá por aí, não sei onde. Tá por aí, guardado. Você colocava a fita cassete e colocava o rádio lá e colocava o gravador aqui para gravar. Depois você tirava o gravador de lá, quando acabava o noticiário, voltava a fita, fone de ouvido, máquina de escrever na frente, papel, ouvia e passava para o papel. Ouvia e passava para o papel. Voltava a fita, uma descarga, né? Sabe que quem escuta a rádio é mais antigo, sabe que a rádio de ondas curtas, ondas tropicais, ela vai e vem. Às vezes você não entendia a palavra, você tinha que voltar, ouvir, até você pegar o sentido da notícia para não cometer gafe nenhuma. Como eu sei de gente que cometeu muitas gafes ouvindo, querendo fazer depressa, né? Cometeram vários erros, né? Grotescos, pode-se até assim dizer. Passado nisso, essa Rádio Cidade, nessa fase, eu fiquei a Rádio Cidade hoje, a Rádio Pato Branco, que era na época, 1985, eu fui trabalhar na Rádio 12 de Maio de São Lourenço do Oeste, com o senhor Círio Hippler, né? Lá eu conheci o Paulo Hippler, era o filho do seu Círio. Conheci o Daniel Hippler, também grandes amigos, os dois até hoje. O Daniel se deu muito bem, foi vereador, foi eleito vice-prefeito, hoje trabalha em Brasília. Eu conheci o Daniel, ele era assim, e já sabia negociar na época, né, Daniel? Eu lembro da negociação que você fez com o seu pai lá. Escorado na porta, calçãozinho verde, camisa verde, e a negociação foi ali, e deu certo, né? Conheci a Lúcia de Fátima, que está lá também até hoje. Valdir Limas, não sei se ele tem Face ou não. O César Rosso, como é que era o nome? Tinha um locutor lá, Léo Júnior. Eu trabalhei com o Léo Júnior. E de certa feita, o Valdir Limas, eu não recordo se ele fez uma cirurgia ou se ele entrou de férias. E eu e o Léo Júnior ficamos apresentando o Jornal do Meio-Dia, o RDM ao meio-dia. Não sei o nome, se continua o mesmo hoje ou não. Na época, RDM ao meio-dia. E aconteceu um fato, foi até engraçado, porque nós não conseguimos apresentar o jornal naquele dia. E esse fato eu vou contar no próximo vídeo, porque se eu for contar com os detalhes aqui, vai demandar de mais tempo e não vai dar para postar no YouTube, né? Então, dando continuidade, hoje nós falamos, já saímos da Elite, fomos para Itapuã, primeiro locutor oficial da Rádio Itapuã de Pato Branco, tá? Foi uma passagem assim rápida pela Rádio Itapuã, porque eu fui convidado a trabalhar na Rádio Cidade, Rádio Pato Branco, hoje é Rádio Cidade. Então trabalhei na Rádio Pato Branco na época, lá que eu aprendi assim a ter mais uma... começar a abrir o leque de conhecimento do rádio, digamos assim. Operador eu já era, trabalhei na Elite. Programador eu já era, trabalhando na Elite, já gravava comerciais, já fazia alguma coisinha em estúdio de gravação, claro que nada assim profissional, porque a gente estava aprendendo, estava engatinhando ainda na época, e ainda hoje estou engatinhando, né? Passei então ali, foi uma passagem assim, 10 meses, 11 meses, alguma coisa assim, eu não recordo bem o tempo que foi, e aí eu fui para São Lourenço do Oeste. Lá também foi uma passagem curta, e eu fui convidado pelo Ailton Viel, da Rádio Capinzal, em Capinzal, a trabalhar com ele lá. E até foi um fato assim, vamos dizer, inusitado, a forma como aconteceu esse convite do Viel para que eu fosse trabalhar com ele em Capinzal. Até eu vou contar no próximo episódio, depois da história minha e do Léo Júnior no RDM ao meio-dia, eu vou contar também o fato do convite que eu recebi para trabalhar com o Viel lá em Capinzal. O Viel hoje está na capital do estado. Eu não recordo no que ele trabalha, mas é alguma coisa ligada à comunicação, é claro. Eu vou ver no Face aqui e no próximo episódio eu estarei contando então a vocês, tá certo? Então tá aí, beleza? Daqui a pouquinho eu volto.